Bom, pessoal, bom dia. Estamos aqui no horário semanal da Elementa, que é o projeto de empreendedorismo digital. É um dia para a gente tirar dúvidas, falar um pouco sobre a Elementa para quem não conhece, como é o caso do Wellington. Então, a sugestão é depois entra no site da Elementa mesmo aqui, dá uma navegada para conhecer. A ideia é, hoje, aceitamos sugestões de copy, mas a princípio já imaginou fazer parte de uma rede de confiança para aprender, ensinar e fazer negócios? Então, uma coisa, por enquanto, a ideia é juntar forças para a gente fazer juntos. E falando direto ao ponto, a gente esteve aí no Nitro 10X, o Wellington esteve lá, o Ricardo esteve lá, eles são da mentoria, foi o fechamento da mentoria Master 10X, a qual estou 99% já dentro, né? 100%. 100%, né? Decisão não pode ter 1% a menos. Então, já vou entrar nessa mentoria. E alguns insights aqui que eu queria trazer é que eu fiz um post agora no Instagram trazendo o final que tem aquela pegada mais espiritual que quem conhece o Piero sabe que ele traz para os eventos. O que eu trouxe de reflexão na conversa foi que eu, por exemplo, quando era adolescente, eu tinha uma dificuldade dessa coisa espiritual. Eu ficava com uma certa, não vou dizer inveja, mas eu ficava assim com uma vontade, sabe? Eu falava, nossa, eu queria ter essa fé que a galera tem, porque eu não consigo. E até hoje eu ainda não consigo. Mas o que eu percebi? Que religião não é igreja. Religião, para quem nunca pesquisou, tem a ver com religar e se reconectar. E a impressão que eu tenho é que o mundo inteiro, hoje, talvez vocês concordem comigo, anda um pouco desconectado. O consumismo, um monte de competição, um pisa no outro para subir. E aqui está o Daniel, inclusive, né? Depois queria que vocês me passassem o sobrenome dele, que eu não lembro o sobrenome, estava procurando, não achei. Berger. Mas eu procurei como Daniel Berger e não achei. Depois a gente acha o contato dele. Mas o que eu achei interessante, a reflexão, foi que teve um momento, no final, né, que chamaram para o palco e o Piero faz sempre aquele convite de quem quer aceitar Deus. Quem quer se conectar com a questão de Jesus, tal, né? E eu tenho um desafio comigo mesmo. Qual é? Que nestes momentos a gente toma algumas decisões. Às vezes você vai porque todo mundo está indo, é natural isso, porque é aprovação social, né? Todo mundo está indo para uma coisa, você meio que vai na onda. Então, não dá muito para separar isso, porque isso é inconsciente. Mas ontem eu fiz algo de uma forma consciente, por quê? Ligado essa coisa, essa pegada. Aliás, ficou muito boa essa cena, cá entre nós. Foi eu que fiz. Mas a reflexão que eu trouxe é, se você não se coloca em movimento a algo que tira você da zona de conforto, você não muda, concorda? Você fica botando só a pontinha, você vai no mar, fica botando a pontinha do dedo para ver se a água está gelada, você não muda. E aí foi bacana, porque foi bem interessante, eu tive esse insight comigo que, se desde a adolescência eu tinha essa vontade de entender como que as pessoas têm essa fé tão inabalável, eu falei, cara, talvez eu tenha que fazer um movimento primeiro, físico, e esse ambiente de confiança, acho que essa é uma lição que eu trouxe. Esses espaços, esses eventos trazem uma energia, um ambiente de confiança que você não consegue no Zoom, não consegue aqui. É a energia do momento. E essa energia do coletivo que gera a mudança. E aí também eu trouxe uma coisa legal, que foi o seguinte, o Paulo Vieira trouxe a questão da metanoia, certo? E eu penso o seguinte, a gente precisa andar em tribos, que é o que a gente está fazendo agora, a Elementa é uma tribo de confiança que eu estou sonhando há muito tempo,
E metanoia, segundo Paulo Vieira, vocês me ajudem agora de novo, porque eu lembro que tinha lugares, pessoas e mais um item. Quem lembra da palestra do Paulo Vieira? Lugares, pessoas e não lembro exatamente. Mas, de qualquer jeito, metanoia tem essa questão da transformação. Conhecimento. Oh, maravilha, obrigado. Então, isso que a gente está... Aí começou a cair essas fichas hoje, eu vou ter um trabalhão para fazer um monte de vídeo, que é lugares, pessoas. Então, a gente precisa, como Elementa, também ter os nossos momentos de encontro presencial para gerar essa confiança. E outro ponto importante, encontros presenciais geram e criam confiança numa velocidade extremamente maior do que no ambiente online. Enfim. Tem um possível lugar, né, Márcio? Oi? E temos um possível local, né? Ah, temos não, já temos aqui em São Paulo, o Espaço Mind, isso. E então, o que eu quero deixar como reflexão do que eu escrevi hoje foi que quando o Piero faz as lives dele, conecte sua fé com a minha, ontem eu realmente senti que eu dei um passo nessa direção. Porque eu acredito que a gente precisa confiar nessa intuição e confiar no fluxo. E foi isso que, essa cena que eu fiz lá no final. E é isso que eu trago hoje como reflexão, a Elementa estava muito no racional, somos uma rede de empreendedorismo digital, estamos juntando pessoas, paga R$ 87 por mês para participar, mas ontem, realmente, eu tenho essa... Talvez foi a maior lição que eu trouxe para trazer para a Elementa, que essa parte espiritual, a gente podia trazer alguém, né, gente? Porque eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas eu vou buscar alguém para a gente trazer para a Elementa. Agradeço colaborações. Eu vou parar de compartilhar agora e daqui a pouco eu paro de gravar. Mas essa foi minha... Chama o José Ricardo. Eu não conheci. Ele é da mentoria? Se quiser, eu chamo ele. Chama. Ele estava distribuindo aquelas cartas proféticas lá no evento, lá. Ah, tá. Depois você me conecta, mas só para o Wellington, que chegou literalmente com um bonde andando. A Elementa é uma ideia, depois você entra no site, em 2004 eu criei uma agência coletiva, eu juntei amigos freelancers e fiz uma agência digital que não deu certo. Aí acabou parando de usar esse nome em 2008, mais ou menos, 2009. Em 2014 eu comecei a criar uma rede de empreendedorismo, não, uma rede de marketing digital, conteúdo e vídeos. Eu usei esse mantra durante muitos anos. Que é tudo que as pessoas precisam. Marketing digital, conteúdo e vídeos. Você precisa para sua clínica, o Ricardo precisa para o peticionado. E aí, esse ano caiu a ficha de ser uma rede de empreendedorismo digital, onde as pessoas pagam R$ 87. É uma taxa que eu chamo de colaboração. E a partir dessa taxa, estamos na rede. Então, essa taxa é para criar é um voto de confiança. E aí a gente vai usar, pelo menos eu me inspirei no multinível, que é quem convida, cobra e recebe esse R$ 87 da pessoa que foi convidada. E aí a gente depois entra mais em detalhes, porque já tem algumas coisas gravadas, mas eu queria só trazer de volta essa conversa do espiritual. Talvez a maior conclusão que eu trouxe é: eu não tenho como inspirar espiritualmente o lado da Elementa, porque eu sou um aprendiz. Eu estou ali, ó, estou no menos de 10%. Então, o Ricardo Ono falou do José Ricardo, então... E a Elementa Ô, Márcio, posso falar uma ideia que eu tive agora? Pode, mas só para concluir é isso. Assim... A Elementa é feita a partir de quem entra. Então, quando perguntam para mim, Márcio, o que é Elementa? Eu falei, eu não sei, o Wellington não entrou ainda. Quando ele entrar, vai ter coisa de fisioterapia, que não tem ninguém de fisioterapia. Quando o José Ricardo, que o Ricardo vai apresentar, entrar, vai ter a parte espiritual. E aí a gente faz uma boa salada de fruta. Bom, o Ricardo vai ter a palavra aí. Agora eu queria ter um minutinho, uma palavra também. Mas agora é rodada de trocas. Mas diga aí, Ricardo, depois... Tá, olha,
Já de cara eu vi, ô Márcio, que você é um pós-evento aí até que considerável. Você tempera para um grupo, porque você tem um profissionalismo já de você registrar as coisas lá que a gente não tem, sabe? Então, talvez, como você já gosta, né, de constantemente ficar chamando pessoas, e essa plataforma da Elementa, ela dá uma roupagem boa para isso daí, entendeu? Você registra tudo, você registra foto, você registra vídeo, você escreve, você coloca lá, e geralmente as pessoas não fazem isso. O Ayrton já foi em vários eventos lá, né? E de repente passa 2, 3 dias, o evento ele parece que quase que some. Entra no esquecimento, né? Uhum. Lógico que você nunca é o mesmo depois do evento, sabe? Mas quando você complementa o evento com algumas tarefas, sabe? Você consegue num grupo delegar coisas, assumir certa responsabilidade para outras, né? Eu acho que você consegue dar uma continuidade e um aproveitamento melhor para o evento. Uhum. Então, por exemplo, de repente a gente, já vai chamar mais gente, né? Você tem um registro aí das coisas. De repente você consegue fazer por esse meio de complementar e dar uma temperada no pós-evento, sabe? Ser um bom parceiro até da maioria lá. Uhum. Perfeito. É só uma Vou curiosidade. falar aí, Márcio. Em Marcos. 88, quando eu fui escolher a faculdade, eu fiquei em dúvida entre engenharia elétrica e adivinha qual era a outra faculdade que eu estava em dúvida? Comunicação. Jornalismo. Ah, cheguei perto. Então é impressionante, né? Como a vida traz de volta, né? Jornalista nato. Bom, vamos girar aqui as impressões de vocês. O Ed Então, estava lá, o Jorge também estava no eu evento. queria deixar aqui, eu sei que está gravando, por isso que eu vou deixar registrado aqui. Tem uma coisa que eu estou estudando lá nas organizações TIL, que é a integralidade. Quando você não pode vestir uma máscara dentro da organização, você tem que ser você e você tem que respeitar a sua integridade, o que você é, né? E assim, conectando isso com o que está sendo mostrado, com o que eu vi sobre o Nitro 10X, é o quê? Eu tenho um sentimento de medo, de incômodo sobre essa tendência à teocracia. Eu tenho amigos que são evangélicos, já participei, aí é assim, quando eu estou num lugar assim, a impressão que eu tenho não querem respeitar a diversidade, querem que todo mundo pense como eles. Fé, o que eles chamam de fé, mas fé para mim é uma coisa muito próxima da extremista, sabe? Só isso tanto é que assim, qual que é a diferença da religião e da ciência? A ciência aceita que erra. A religião diz, eu estou certo, e você aceita o que é. Então, assim, eu não gosto por onde o Brasil está indo, onde o mundo está indo, onde as coisas estão indo. E é assim, eu posso estar errado, tá? Mas eu estou expressando aqui a minha opinião e o meu sentimento. E assim, se alguém quiser que eu fique, que eu vire evangélico, eu estou fora. Eu sou agnóstico. Eu não nego que existe uma espiritualidade, mas não tentem me convencer de que só existe uma fé, um jeito, não sei o quê, sabe? Não, porque eu quero manter a minha mente aberta para outras coisas e não ficar fechado como a religião costuma fazer. Não, mas eu também não sou evangélico, Marcos. Eu faço não, eu não estou falando aqui, eu não estou falando. O Nitro 10X do ano passado trouxe lá se eu não me engano, é o cara que escreveu Pai Rico, Pai Pobre. Ele falou lá, durante o evento, que ele é ateu. Mas o Pinheiro convidou e ele participou e ele falou, não tem problema nenhum. O que é ruim é quando coloca num lugar onde parece que você quer fazer... Porque, assim, aquele sentimento que você sentiu, Márcio,
nada mais é do que aqueles eventos que o pessoal cria todo um ambiente para você fazer as pessoas entrarem na mesma sintonia. É bom e é Pode ser ruim. mais coisa, Marcos. Pode ser mais coisa. São Não, várias variáveis. Às vezes é o pode conceito do ser, líder, pode às vezes é ser. a egrégora, às vezes é Pode alguma ser, mas o coisa meu plantada sentimento é dentro de real. você. Eu fico constrangido no ambiente assim. Deixa eu... Fica aí. Eu acho que você está com É a minha informação realidade, suficiente tá? aí só, Cada um entendeu? tem a sua. Cada um tem a sua. Mas assim, é a minha... Quando o Wellington e meu o sentimento. comentar aí o Biratã, eu faço uma costura, beleza? Olá, gente. Eu dei a palavra. Comentários aí. Não relacionado ao que o Gabriel falou, só se quiser, mas em relação ao geral, principalmente o Wellington e o Jorge que tiveram. Por favor, cada um traga o seu... Sobre isso aí que ele falou, né? A gente não tem como colocar na cabeça das pessoas e também não é certo, né? Cada um tem o direito de seguir aquilo que quer. Eu sou evangélico, mas respeito os outros. Mas se me perguntarem alguma pergunta em relação a isso, não aqui, né? Que o objetivo aqui nesse, eu dou minha resposta. Mas não para agradar a pessoa. Pode ser que a resposta desagrade, mas não é questão de ser mal educado também, né? Então, eu não tenho nada contra, eu me dou bem com todo mundo, mesmo que os que não são cristãos. Graças a Deus, eu sou pessoa aberta ao diálogo e não vejo problema também, não, entendeu? Isso aí é a opinião dele, tem que ser respeitada. Né? Mas eu tenho a minha, né? Tranquilo. Wellington. Liberdade tem que haver, né? Depende, cada um usa a sua liberdade para fazer o que bem entender, né? Maravilha. Legal, então, do meu ponto de vista, só comentando um pouco o que o Ricardo disse da atuação do Márcio, né, de registro, eu acho que é super importante, né, você fazer o resgate dos aprendizados do evento, né, porque o Ricardo comentou, é inevitável que você se torna outra pessoa, mas se você não aplica, não tem a consciência do que foi modificado na tua mentalidade e aplica isso numa ação prática, essa transformação é diminuída, né? Então, acho que faz muito sentido esse registro e ações práticas que vão ser aplicadas pós-evento, né? E sobre o aspecto da conexão, né, que o Márcio colocou e esse sentimento, comigo, minha base é católica, minha vida inteira, assim, fiz tudo que tinha direito na Igreja Católica e depois que casei, me afastei. Aonde houve talvez uma desconexão com Deus, mas sempre num aspecto muito positivo, entendendo que estava acima de tudo, mas eu não me conectava diariamente com ele. E através da mentoria, eu me reconectei. E quando eu falo me reconectei com Deus, eu não estou seguindo nenhuma religião específica, não vou em nenhum lugar, mas estou presente com ele o tempo inteiro. E diariamente reservo um período de qualidade para eu conversar com ele. Então, talvez o que o Márcio sentiu foi esse religar, que até conceitualmente você colocou que é a religião, né? Mas não necessariamente você precisa frequentar algum local. Ok. Agora me deu mais um argumento para eu estar na mentoria mesmo. Bom, pessoal, aqui a gente está chegando também, né? Tudo isso aí que falaram do Márcio, a gente percebe, né? E é muito legal porque, assim, tem muita coisa que a gente perde, né? Na hora da anotação, ou alguém chama você para conversar e, de repente, eu sei que o Márcio anotou, então a gente tem essa segurança de saber que tem no grupo, né? Uma pessoa que tem essa conexão, né? Muito legal isso aí.
Com relação a todos os materiais que a gente vê hoje, livros, né, insights, na realidade, tudo tem um princípio e um fundamento, né? Então, não existe nada que está desconectado do Criador. Então, cada um dá um nome específico, mas só um resumo, né? Dentro do nosso trabalho existe uma parte que eu coloquei, que é o social, né? Então, toda empresa que ela pratica o social, ela tem uma amplitude na sociedade onde ela está atuando, né? Então, ela é vista pela coletividade, independente da escolha da religião da pessoa, ela vê a sua empresa como uma empresa participativa na sociedade, né? Então, eu creio que todos esses fundamentos, eles são essenciais em quaisquer negócio, né? Agora, o ruim é a pessoa querer empurrar você para uma determinada placa, denominação, que, em suma, todos nós somos frutos do mesmo Criador, não tem como desconectar, né? Alguns, às vezes, escolhem um ou outro caminho, mas isso aí é a liberdade que nós temos, isso se chama livre-arbítrio, né? E se Deus não desse o livre-arbítrio para nós, nós seríamos uma marionetes, né? Teríamos que fazer tudo desse ponto de vista. Então, dentro de uma coletividade, vai existir a diversidade também. Como que lidar com isso? Então, isso está dentro do código de honra, da integridade, né? De todo o processo, que isso não é a religião que coloca, né? É aquilo que está dentro do nosso ser. É por isso que nós temos a parte, né? Dentro do meu negócio, que é a parte social. Por isso que eu tenho uma missão Casa da Bíblia que faz isso, ela conecta a minha empresa com os missionários em campos e faz a ação social. E não é só isso, né? Hoje nós temos a pandemia que tirou muitos empregos. Como que nós, como Elementa, podemos agir, atuar na sociedade para reorganizar isso? Ter uma participação, não importa qual seja o nível, o percentual, mas como que nós podemos fazer, né? Então, eu acho que não se discute religião, se discute honra e integridade, né? Que são os fundamentos de qualquer coletividade para que haja uma conexão, né? De um com o outro, né? E a partir daí, os seus frutos vão revelar quem você é. Então, é assim que funciona, né? A verdadeira religião, ela começa em casa mesmo, né? A maior igreja, a maior instituição do mundo se chama família. Por isso que ela tem sido abalada nesses últimos tempos, né? A família tem sido alvo de desestruturas muito grandes. E quando você olha a nível espiritual, você sabe por quê. E isso não cabe aqui falar, mas você consegue entender por que a família tem sido tanto atacada quanto nesses últimos anos, né? Porque ela é a base de tudo. É da família que saem as grandes conexões, as grandes empresas, os grandes negócios. Ela começa a partir da sua casa. Porque imagina, se nós não cuidássemos dos nossos filhos e esposa, como que nós iríamos cuidar bem daqueles que dependem de nós, né? Perfeito. Para fazer um isso aí. fechamento e cumprir o horário, e ter um tempinho da gente falar sem gravar, gente, vou fazer um apanhado, tá? Eu tenho essa capacidade de juntar muita coisa. Algumas reflexões aqui. Primeiro, crenças. Crenças e cultura. A gente vive crenças e cultura. O que a gente precisa aprender é ter uma visão de terceira pessoa. A gente sempre olhar a gente quando a gente estiver falando. Por exemplo, o Gabler, quando trouxe algumas palavras que não eram ligadas, era crença, não sei, trouxe algumas que eu também tenho, Gabler, assim, de quando alguém quer me impor a sua fé, igreja, sabe? Então, o que é interessante, não era isso que teve no evento, mas como você não estava no evento, não deu para pegar. Teve uma pessoa no almoço da mentoria que foi interessante, ele chegou no meio, já tinha começado, ele chegou no meio, quando o Piero estava falando de oração e tal, ele não gostou. Aí depois eu conversei com essa pessoa, eu falei, você não pegou do início, você não pegou a preparação para chegar naquele momento, você chegou no meio. Aí ele não entendeu. Aí eu expliquei para ele, eu falei, não, eu também era assim, quando eu conheci o Piero, eu achava meio estranho ele misturar. Aí depois caiu a ficha, porque eu falei, cara, eu não estou prosperando.
Tá todo mundo prosperando que entra no Nitro 10X, eu falei, então, acho que eu devo estar mais errado, certo? E é isso que o Wellington falou também, é uma coisa que eu não tinha pensado, eu ainda estou pensando muito no business, mas eu também estou errado. Eu não tenho que entrar na mentoria 10X pelo business só. Eu tenho que entrar para tudo, para a família, para amizade, e principalmente para eu ser um líder melhor para Elementa. Porque, de certa forma, eu sou o Piero Tavolazzi da Elementa. Eu estou liderando isso há um tempão, não tem como fugir disso, né? Então, estou muito contente com esse momento aqui, porque eu acho que é um ponto de virada da Elementa. Sim, a gente tem um jeito muito simples, que é assim, quem falar que 87 não sei o quê é muito, ó, bola para frente, não vamos gastar saliva explicando, não. Porque se a mentoria é 47 mil, eles não vão gastar saliva explicando para quem. Eu já estou com esse mindset, eu não vou ficar pedindo, né? Eu vou ter que negociar. Negociar é diferente de pedir desconto, concordam? Negociar é uma coisa. E ontem, quando eu... Gente, foi maravilhoso. Eu estava fazendo origami e vi a família do Piero. O pai, a mãe, o tio, o sobrinho lá. E o que foi interessante? O origami conectou tanto no evento, né? O Wellington viu, o Ono viu, que quando eu fui me despedir da Camila, essa parte eu vou deixar para depois que a gente terminar de gravar, então. Quem quiser saber, depois tem que falar comigo, quem estiver vendo gravado. Mas eu sei que, no final, fui falar com a Camila, despedir, me conectei com a família do Piero. E aí eu falei, eu vou entrar na mentoria 10X e eu falei, só preciso de uma ajudinha ali, né? Porque... Então, o que acontece? A decisão já está tomada. E o motivo de eu subir no palco também, naquele momento final, foi isso. Eu falei assim, cara, eu vou participar de um negócio, mas eu vou participar 80%, não está certo. Assim como quando o Ricardo Ono convidar para o Peticionados, não dá para alguém entrar e ser meio apaixonado por pet, né, Ricardo? Eu quero ser seu sócio, mas eu sou meio apaixonado por pet. Não tem meia paixão. Ou você entra, ou você entra. Ou você mergulha no mar. Essa é uma metáfora boa, né? Quem já mergulhou no mar já sabe, né? Ou você mergulha ou mergulha. Não dá para você perguntar para o Wellington, como é que é aí embaixo? Porque eu estou com medo de pular no mar. Você pula no mar, cada um vai ver uma coisa, concorda? Eu posso explicar como é lá embaixo, mas a hora que o Wellington pular, o Biratã pular, o Ricardo pular, o Jorge pular, o Marcos pular e perguntar o que é que vocês viram lá embaixo, todos vão dizer, eu vi um peixe, eu vi uma raia, eu vi uma tartaruga, eu vi um coral, concorda? Uma coisa é você estudar uma coisa, outra coisa é você sentir a coisa. Exatamente. Então, essa é a minha metáfora final. Eu vou parar de gravar agora para a gente ter uns minutinhos finais de fechamento sem gravar aqui. Então, quem quiser, vem para o time.